videira. Mas a verdade, irmãos, o que Moisés precisava para fazer com que Israel tivesse vitória? O que Moisés precisava fazer? Vamos fazer uma rápida análise. No versículo 8, diz que veio Amaleque e pelejou contra Israel, em Refidim, historicamente. Hoje, as mesmas pessoas, porque a história se repete, o cenário que muda e os personagens, mas os espíritos são os mesmos. Hoje, não se levanta amalequitas contra Israel em Refidim. Mas hoje, as pessoas, no mesmo espírito de Amaleque, se levanta contra você e contra a minha pessoa. Glória a Deus para todos sempre. E Amaleque se levantou contra Israel, depois de um problema interno, depois de uma crise espiritual entre o povo de Deus. No capítulo 17, os 8 primeiros versículos, houve uma contenda muito séria. Então Amaleque se levantou depois desta contenda. E para que a gente possa entender, o inimigo estar ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, devorar, destruir. E ele faz isso de muitas maneiras, de muitas formas. Glória a Deus. E a semente daninha foi lançada no meio do povo por uma situação. E a situação era a falta de água. Era a falta de água. Mas a água foi apenas o objeto para a contenda. A grande verdade que o problema não foi a falta de água. O problema foi a falta de fé. Porque Deus disse que jamais os deixaria, jamais os abandonaria, mas que estava presente no meio deles. E ele já tinha visto muitas maravilhas e milagres naquele deserto, operado por este Deus tão poderoso. Mas agora, meus amados irmãos, com a falta de água no arraial de Israel, ali em Refidim, o povo começou a contender com Moisés. Observe que o povo, quando surgiu a necessidade, eles foram contender e arrumaram logo um culpado. E contenda não é coisa de cristão. Quando os pastores de Ló contenderam com os pastores de Moisés, Moisés chamou a Ló e disse: irmãos somos, não podemos brigar. Escolha para onde você quer ir. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. A gente não contende. Está aí diante de nós a terra. Glória a Deus. E Ló escolheu pela vista, porque era crente natural. Crente natural não anda por fé,
anda por vista. Então, aos olhos dele, o melhor lugar eram as campinas de Sodoma. Quando ele se apartou, fez a sua escolha, Abraão não fez a escolha dele. Ele fez um altar para falar com Deus. E foi Deus que deu direção para ele. Então, no momento da crise, no momento do problema, da adversidade, no momento em que o inimigo se levanta, no momento em que surge qualquer situação, não contenda, levante o altar, fale com Deus, apresente a dificuldade ao Senhor, e Ele é poderoso para fazer muito mais de tudo quanto pensamos e pedimos. Mas este povo preferiu contender com Moisés. Pergunta número 1. Qual era a culpa que Moisés tinha de não ter água? Em outras palavras, eles pensaram que estava ofendendo a Moisés. Não. Eles estavam ofendendo o próprio Deus. E a falta de água foi permissão de Deus. Porque Deus nos prova, não para nos conhecer, mas para que nós possamos nos conhecer. Você pensa que é e não é. Você pensa que sabe e não sabe. Você pensa que tem e não tem. Então Deus os levou pelo caminho do deserto para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem conhecer melhor a Deus. Mas nenhuma prova vem para nos matar. Diga isso para o seu irmão que está perto de você: nenhuma prova vem para matar. E o povo agora disse: Moisés, dai-nos água para beber. E Moisés disse: por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão tentando a Deus? Mas escute, meus amados irmãos, a contenda se agravou de uma forma tal que por pouco o povo não apedrejava a Moisés. Por pouco. E Deus estava dos altos céus, como ainda o faz hoje, contemplando e vendo todas as coisas. Versículo 4 do capítulo 17. Moisés, homem de Deus, ele clama ao Senhor. Esta deve sempre ser a atitude de um líder. Esta deve ser sempre a atitude de um homem de Deus. Esta deve ser sempre a atitude de alguém que teme ao Senhor. Por quê? Porque o socorro nosso vem de cima, vem do Senhor, vem de Deus. Aleluia. E quando ele clamou, versículo 5 diz que Deus respondeu. E a primeira instrução que Deus deu para Moisés foi, versículo 5:
passa adiante do povo. Passa adiante. Ou seja, o líder não pode estar lado a lado. O líder não pode estar atrás. O líder tem que estar na frente do povo para tomar as decisões que necessariamente precisa ser tomada. Glória a Deus. Passe à frente do povo, mas não passe só. O que é que ele devia fazer? O que é que ele devia fazer? Quando passasse diante do povo, Deus disse: toma contigo os anciões de Israel e leva contigo a vara, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Número 1, fica na frente do povo. Número 2, leve os cabeças pensantes, leve os anciões, leve os homens de responsabilidade, leve os homens que têm conselho sábio. Agora tem uma coisa: a vara tem que estar na tua mão. Ou seja, a autoridade é sua, Moisés. Aleluia. Tem pessoas que não entendem isto, não sabem o que é uma autoridade delegada, e às vezes confronta, e às vezes querem apedrejar. E por que não dizer que alguns apedrejam aqueles que têm autoridade delegada pelo Senhor e está com a vara na mão? Aleluia. E Moisés fez conforme a orientação de Deus. Mas escute, Deus ainda disse mais: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Deus garantiu a sua presença naquela situação, naquela circunstância. Deus disse: não se preocupe, você vai na frente do povo, agora eu vou na sua frente. Escuta, irmãos, nós não precisamos fazer. Pastor, como não? Não. É Deus quem faz através de nós. Agora, Deus só faz através de nós se nós nos colocarmos nas mãos dele. Se nós nos dispusermos, se nós absorvermos as ideias do Senhor e florescer com ela, se nós estivermos dentro da visão de Deus. Glória ao Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas, amados e queridos irmãos, no último versículo 7, antes, glória a Deus, houve uma contenda tão grande que aquele lugar foi chamado de Massá e de Meribá. Massá e Meribá. Diga Massá, Meribá. Diga Massá e Meribá. Isso. Massá significa tentação. Diga tentação. E Meribá significa contenda. Glória a Deus. O que aconteceu na verdade é que eles foram tentados na carne a fazer o que fizeram. Eles foram tentados a fazer o que não devia fazer, o que não devia ter feito, mas eles fizeram. Glória a Deus. Eles não resistiram
Aleluia. Então o lugar foi chamado de Massá e Meribá. Então quando o Israel de Deus contendeu entre si, naturalmente eles enfraqueceram, porque Deus não habita em lugar de contendas. Aleluia. Mas o milagre aconteceu. Moisés estava lá. Ele feriu a rocha e dela saiu água, descedentou o povo, acabou a contenda. Cessou a contenda. Mas as marcas ficaram. E o que aconteceu? O diabo levanta Amaleque. E Amaleque fez guerra a Israel. Por quê? Porque Deus tirou o muro de proteção para que pela guerra eles entendessem que eles estavam vulneráveis e seriam facilmente presos dos seus inimigos. Era Deus dizendo, era Deus corrigindo. Amaleque aqui foi o cinturão de Deus para bater no povo de Israel e dizer: vocês não são nada, vocês não prestam para nada. Vocês, em vez de vocês estarem orando, vocês estão brigando. Mas faltou água. Era orar e eu mandava água, não mandei sair da rocha. Irmão, por que não oramos? E pode observar que quem menos ora é quem mais tem contenda, quem mais tem problema. Problema com o filho, problema com o esposo, problema com o vizinho, problema com o leiteiro, com o padeiro, com o lixeiro. Vou orar, irmã. Vou orar, irmão. Isso se resolve de joelho. Tem até um hino bonitinho que eu gosto. Questão de crente se resolve de joelho. Aleluia. Isto, sandeiro branco está atrapalhando todo o trânsito. Está na descida da ladeira. Eu acho que deve ser na curva, né? Aquela história. Lá vem os amalequitas. Lá vem os amalequitas, irmão. A gente não orou. Tem que orar e vigiar. Então, quando Amaleque se levanta, meus amados irmãos, contra o povo de Deus. Quando Amaleque se levanta em Refidim, o que aconteceu? A guerra se estabeleceu. Tirando proveito da situação, nós sabemos, eu quero acreditar que não tenha ninguém nesse auditório que não saiba que a nossa nação, nosso país, está à beira de uma guerra civil. Não quero acreditar que ninguém não saiba disso. Estamos prestes a sermos escravos de um sistema diabólico. Ah, pastor, Deus não vai permitir. Por que não? Veja quantos países da América do Sul já se tornaram comunistas. E onde estava Deus? Lá. E por que Deus não fez nada? Porque o povo não fez nada. Então nós precisamos estar de joelho, clamando pela nossa nação, pedindo misericórdia, dizendo Deus que Ele não permita, mas a gente tem que orar. Mas será que nós estamos orando? Será que nós estamos fazendo sacrifício ao Senhor? Será que nós estamos levantando o nosso altar?
Olha para o irmão que está ao outro lado e diga: meu irmão, está faltando altar em nossas vidas. Vamos ver se não. Quando foi declarado guerra por Amaleque, o povo estava inflamado ainda pela falta d'água. Estavam fracos. Mas o problema não é um povo fraco. Deixa eu dizer outra vez para a gente não esquecer. O problema não é um povo fraco. O problema é um líder fraco. Um líder desanimado. Um líder que não ora, que não jejuma, que não tem Bíblia, que não lê a palavra, que não medita na palavra, que não alimenta o povo vive faminto. Não devemos ir para a igreja, sobretudo num culto de doutrina, para entreter o povo, para dar o tempo de começar e terminar o culto. Nem contar historinhas pessoais. Não, irmão. A gente tem que ir para a igreja com uma mensagem de Deus, inflamado pelo poder do Espírito Santo, com a capacidade e a força de dizer: Deus falou comigo, Deus mandou dizer. Isso falando a verdade. Se for como chavão, a situação fica pior. Porque tem pessoas que mentem até no púlpito. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus fizesse alguns de Pinóquio, o nariz já estava chegando na porta da saída. Mas nem aqui no Rio Largo não, aqui não tem não. Então, amados irmãos, quando estabeleceu-se a guerra, Moisés ordenou a Josué. Guarda essa palavra. Moisés ordenou a Josué. Senhores dirigentes de congregação, cada um dos senhores na sua congregação precisa ter um Josué. Alguém que você sabe que pode contar com ele. Alguém que você sabe que pode lhe socorrer. É muito triste. Eu ouvi de um dirigente dizendo: pastor, eu lá não tenho ninguém. E eu digo: por que você não fez? Porque ninguém nasce feito. Você quer um Josué no seu ministério? Faça um Josué. Treine um Josué. Ensine um Josué. Mande ele entrar em cima de caroço de milho. Dê tarefas difíceis. Eu não nasci pastor. Nem pedi para ser pastor. Glória a Deus. Mas eu tive um Moisés da minha vida que exigiu, que cobrou responsabilidade. Aleluia. Anda coxuinde bas. Lerainde suriama candamaia. Aleluia. Cheguei um dia na igreja, tão atribulado, tanto problema e tanta luta. E o meu pastor percebeu. E ele fez o quê? Disse: entra aqui no carro. Aí eu, servo, entrei. Aí ele, Teotônio Vilela, que era a congregação de São Miguel. Chegou lá, a igreja lotada. Aí o dirigente passou o trabalho para ele. Ele diz: hoje a mensagem é com o diácono Arnóbio.
Aleluia. Carga, peso, aumenta a nossa responsabilidade. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa mandar ninguém se preparar. Se prepare para dia tal você pregar. Não, Senhor. Todo obreiro é um soldado no quartel e tem que estar preparado. Vamos ouvir fulano de tal. Ele tem que ter a palavra. Se ele não tem a palavra, ele não medita na palavra. E a ordem de Deus é meditar na palavra de dia e de noite, para que seja bem sucedido. Se você quer ter um ministério bem sucedido, medite na palavra de dia e de noite. Tá. Aleluia. Moisés disse a quem? Josué. Moisés disse a quem? Foi fraco. Ele disse a quem? Escolha homens. Olha que responsabilidade. Ele não disse, eu sou o chefe, eu vou escolher. Não, escolha você. Escolha você. Glória a Deus. Agora lembre-se de uma coisa. Aqueles que você escolher é que vai sair a batalha com você. Se você escolher a pessoa errada, a culpa é sua, e quem vai morrer é você. Glória a Deus. Oh glória. Santa Gasalagashura Makaramanamanamasharagalamashuramanai. Escolha homens e peleje contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Escute, irmão. Aí entra o bordão de Deus, é a vara, a mesma coisa. Tu vai pelejar, eu vou para o cume do outeiro, o bordão vai estar na minha mão. Versículo 10. O que é que diz aí o versículo 10? Fez Josué fez como Moisés mandou. Pensa que coisa, uma expressão bem popular, né? Bem chula. Pensa quando Deus disse a Josué, versículo 10, Josué respondeu, fez Josué como Moisés lhe dissera. Ele foi obediente, ele não discutiu. Pensa que coisa chata, ruim, quando você diz para um obreiro, meu filho, olha, faz assim, assim, assim e assim. Ele, ô pastor, e não dá para fazer desse outro jeito não? Não dá não, se fosse esse outro jeito eu tinha dito desse outro jeito. Faça desse jeito, não é desse jeito que eu mandei, faça assim. Tem pessoas que por natureza é contraditório. O líder diz, faça assim. Ele diz, não dá para fazer assim não. Senta aqui. Não dá para sentar ali não, perto do ventilador. Homem, senta aqui, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia registra que Josué fez como Moisés mandou. Glória a Deus. E Moisés subiu, levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. As mãos de Moisés eram pesadas. Porém, meus amados irmãos, escutem, senhores obreiros,
Moisés não buscava glória para si. Quem faz as coisas para se mostrar, para aparecer, não faz para Deus, faz para si. Aleluia. Não faça crente para você. Não. Ele não quis glória para ele. Ele subiu, a vara estava na mão, mas ele diz: Arão e Ur, me acompanhe. Em outras palavras, eu preciso de vocês. Ele estava dizendo: eu só não sou nada, mas com vocês eu vou vencer esta batalha. Os senhores que estão aqui à minha retaguarda são os Uz e os Arãos que Deus tem levantado, porque as minhas mãos são frágeis e fracas, elas cansam. E quando as mãos de Moisés cansavam, ele baixava, e quando baixava, Amaleque prevalecia. Glória a Deus. E Arão entendeu uma coisa: Moisés precisa de ajuda. E o que é que nós vamos fazer? Vamos arrumar ouvi aqui, uma pedra e colocar. Ele vai sentar. Ele é homem, ele é carne, ele cansa, ele precisa descansar. E a gente segura na mão dele e a vitória vai ser nossa. Tem gente que não segura nas nossas mãos, ainda se pendura. Fica pendurado, aumenta o peso, aumenta a carga. Pensa você cansado, com a mão aqui, aí vem um camarada, aí se pendura. Misericórdia. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, com as mãos levantadas, com Ur e Arão segurando, Josué com a espada na mão, embaixo com os soldados, todos os amalequitas caíram por terra. E Deus mandou que escrevesse para ser memória. E a batalha terminou. Versículo 15. Moisés fez o quê? Vamos lá, os crentes que não gostam de orar. Quando terminou a batalha, pronto. Tem mais problema? Não, tem não. Então não precisa mais orar não. Tem gente que só ora na prensa. É por isso que tem muitas pessoas que não saem da prova. Para não desviar. Deus tem que manter a pessoa na prova. Porque se tirar da prova, botar na zona de conforto, se desvia. Nós precisamos estar bem com Deus. Na prova e fora dela. Então, Moisés, versículo 15, fez o quê? Edificou um altar. E lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Tem altar? Quem tem altar, quem tem altar, quem tem altar, quem tem altar. O Senhor é a sua bandeira. Aleluia. Que Deus em Cristo nos ajude a pôr em prática tudo aquilo quanto Deus tem nos falado através da sua santa palavra. Esta é a mensagem para os senhores obreiros e suas muito dignas esposas